capítulo 3, versículo 21 diz: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saírem, não será de mãos vazias. Nós estamos neste tempo falando de uma situação onde é necessário que nós tenhamos a nossa visão limpa e curada por Deus, para podermos ver as suas obras, ver o seu favor e ver Ele acompanhando as nossas vidas nesta missão. Este episódio nós vamos entender situações onde Deus curou a visão do seu povo, dos seus filhos, para que possam ou pudessem, a partir de aí, testificar do poder de Deus e testificar da obra de Deus sobre a sua vida e de como Ele estava apoiando e acompanhando este povo e estas pessoas. Primeiramente, lemos este texto de Êxodo. Era a situação onde estavam cautivos, estavam no Egito, estavam debaixo de servidão, escravos de um povo estrangeiro, eram estrangeiros naquela terra e eram líderes de outra nação que agora oprimiam a eles como povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deste povo. E ele prepara Moisés e traz Moisés para que possa estar diante do faraó e possa declarar ao faraó que ele vai retirar o povo dele do Egito. Mas ele deixa esta promessa de que quando eles saíssem do Egito, eles sairiam não como fugindo e sendo escravos, senão que eles sairiam e receberiam mercê do próprio povo egípcio para eles. E que eles receberiam tesouro. Eles doariam aos hebreus, os próprios egípcios doariam a eles bens, joias, ouro, para que eles pudessem levar. Então, o povo hebreu sai do Egito, debaixo dos olhos dos seus inimigos, reconhecendo o poder de Deus, a obra de Deus a seu favor e o poder como Deus estava atuando de uma forma poderosa, trazendo juízo para o Egito e, ao mesmo tempo, livramento para o seu povo. E a história nos conta outras situações. João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. Nós vamos encontrar aqui a história de um discípulo de Jesus. E este discípulo de Jesus, Tomé, quando os outros discípulos avisam a ele que Jesus já estava ressuscitado, ele diz que ele só creria se ele visse as marcas nas suas mãos. Então, aqui ele diz assim, a partir do versículo 24 do capítulo 20 de João, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos ao Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver ou não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo
e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui nós encontramos outra situação onde Deus cura a visão de um dos seus discípulos. Tomé disse que necessitava ver com os seus olhos, tocar com o seu dedo, pôr a sua mão ao lado aonde Jesus havia sido ferido com a lança daquele soldado. E agora Tomé exigia uma prova visual para que ele pudesse acreditar na ressurreição do Mestre. E Jesus chega, se apresenta pela segunda vez aos discípulos e ele chama Tomé e diz para que ele então possa tirar a prova de que sim, era ele que estava ressuscitado. Tomé sim aceita e se rende e reconhece que ele é o Senhor. Mas ele deixa um ensino aqui. E estamos falando deste momento em que o Deus, durante todo o nosso viver neste planeta e com tudo o que aconteceu desde a caída do homem, Deus está restaurando a visão espiritual e a visão das pessoas para que possam crer no poder de Deus e na sua obra redentora. Jesus já havia ressuscitado. Ele havia anunciado tudo o que ia passar e assim aconteceu. E ainda assim havia corações endurecidos, incredulidade no coração dos próprios discípulos que andaram com ele. E Jesus passa a curar estes discípulos e curar a visão deles para que eles pudessem, vendo realmente o cumprimento do que ele havia anunciado, passar a crer no que ele estava anunciando, aun que não fossem ver fisicamente a partir daí, como este caso. Nós que hoje acreditamos em Cristo, não tivemos o privilégio de vê-lo fisicamente, mas nós acreditamos por fé que o nosso Redentor veio, morreu na cruz, ressuscitou e é aquele que nos dará a ressurreição juntamente com ele. Isto nós não vimos fisicamente, mas nos nossos olhos espirituais abertos, curados por ele, são capazes de ver esta realidade no mundo do espírito, ainda que até mesmo os que estão aqui no mundo natural até duvidem do que nós cremos. E isto é o que Deus quer que nós entendamos neste dia, que ele veio com este propósito de curar a nossa visão para que pudéssemos ter esta imagem clara e pudéssemos, ao pregar o Evangelho, termos esta confissão de fé, para que pudéssemos plantar sementes que dariam frutos igual que os dele. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em adiante, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque é morno e nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infiel, sim, miserável,
pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Até o versículo 18. Nesta situação, já estamos no último livro da palavra de Deus, o Apocalipse, e João, escrevendo esta carta, ele mostra que havia uma preocupação de Jesus com a cegueira que seguiria existindo no meio da sua igreja. Ele fala aqui de 3 situações: a riqueza, as vestiduras, os vestimentos e a cegueira. E ele dá a resposta de como alcançar cada uma destas necessidades para que pudéssemos nos apresentar diante de Deus de uma forma em que estivéssemos aceitáveis. E quando ele fala da cegueira, ele diz que deveríamos comprar um colírio dele, porque é ele quem pode limpar dos nossos olhos esta cegueira. Existe uma provisão da parte de Deus para todo aquele que ainda não consegue ver no mundo do espírito as realidades das promessas que Deus disse e que sim tem poder para cumprir na sua vida. E este é o que nós queremos deixar com este estudo de hoje. Que você possa entender que ele, desde o início, passando por todo o seu tempo, até mesmo quando esteve em seu ministério nesta terra, e ainda deixa como uma promessa para o futuro, que sim, ele se preocupa de que nós possamos ver com os nossos olhos, sim, as obras poderosas, como ele fez com aquela retirada do seu povo do Egito, que ele, até mesmo os inimigos do seu povo, teriam que reconhecer o poder de Deus e como ele tem poder para realizar as suas obras. Ele também nos fez aprender e entender que seriam abençoados e tremendamente, alegraríamos tremendamente o seu coração se chegássemos a crer sem ter visto algo fisicamente. E finalmente ele diz em Apocalipse que se tivéssemos ainda assim esta cegueira, algo que não pudéssemos, que não nos deixe ver com claridade, de forma limpa, a sua obra e o seu poder, para que fôssemos quentes, discípulos fiéis, discípulos que estão determinados a cumprir o seu chamado nesta terra. Se algo nos estivesse impedindo de ver no mundo espiritual esta realidade, ele tem provisão para limpar toda dificuldade de visão que pudéssemos ter e restaurar esta visão para que pudéssemos viver em fé de uma forma em que agrademos a Ele em tudo. Que esta semana nós possamos buscar ao Senhor com todas as forças do nosso ser, descansando nele, sabendo que Ele tem todo o recurso para limpar os nossos olhos de toda cegueira e produzir nos nossos corações a fé e a certeza do cumprimento de cada uma das suas promessas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.